quarto indicador, então, dividend yield, né? Acho que esse é o queridinho, um dos mais utilizados pelos investidores, tá? Então, o dividend yield, o que ele é, né? O chamado DY, né? Acho que muita gente se refere a esse indicador como DY. O dividend yield não é nada mais do que a relação, né, do dividendo pago por uma ação e o preço da ação. Então, se a empresa pagou, por exemplo, R$ 1, né, por cada ação, nos últimos 12 meses, em cada ação custa hoje R$ 10, o yield dessa empresa será de 10%. Por quê? Porque ela retornou R$ 1, né, em relação a esses 10 que ela custa. O investidor comprou, ele botou R$ 10 e recebeu de volta R$ 1 nos últimos 12 meses. Então, o yield é nada mais do que isso, o retorno em dividendos. Então, dividend yields mais elevados, né, eles podem indicar que um ativo está descontado, já que a ação pode estar em queda, né, enquanto a empresa segue lucrativa. Então, quando a cotação cai e o lucro da empresa se mantém ou até cresce, ou ele cai numa proporção menor do que a cotação, o yield sobe, né? Então, aquela ação, aquele ativo fica mais barato. Isso funciona também com fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário, quando cai, mas a renda, né? Mas a renda ali paga, o dividendo pago pelo fundo, ele se mantém ou até cresce, o yield, ele sobe, né? Então, é mais ou menos isso. É importante sempre avaliar, porém, né, que se o dividend yield não está inflado por eventos não recorrentes, e alguns exemplos, né? Venda de ativos, ganhou alguma causa na justiça, fez uma distribuição muito outlier, né? Não recorrente, enfim, existem vários fatores que podem inflar esse dividendo. O ideal é que o investidor faça o ajuste aqui, né? Ou seja, considere aí o lucro normalizado, sabe? E analise se a empresa tem condições de continuar pagando o dividendo ali que ela está pagando, né? Porque às vezes pode ser realmente só um fora da curva mesmo. E aqui o quinto, né? Esse aqui vocês não vão encontrar, né, nos sites aí como Status Invest, enfim, mas dá para fazer, é muito fácil, né? O earnings yield, que é o yield do lucro, né? Então ele é a relação do lucro por ação e o preço da ação. Vejam que ele é ao contrário do PL, né? O PL é o preço da ação e o lucro por ação. Já o earnings yield é ao contrário, então ele relaciona, né, o lucro da ação e o preço da ação. Isso porque nem todas as empresas, né, distribuem grandes dividendos, porque tem muitas empresas que estão focando em crescer, estão focando em reinvestir, né, os seus lucros para gerar mais retorno no futuro, para tentar crescer mesmo acima da média, capturar mercado. E por isso, dizer que essas empresas são um investimento ruim ou não te dão retorno não é verdade, né? Porque muitas vezes esse lucro fica dentro da empresa e esse lucro vai ser usado para investir. Então, nem toda empresa vai botar o dinheiro no nosso bolso, pelo menos no curto prazo, ou pelo menos grande parte, né, do seu lucro no nosso bolso. Elas podem botar uma parte pequena e deixar o resto ali retido, né, na companhia, no caixa da empresa, para ela investir em si mesma e crescer, né? Então, nesses casos, né, nesses casos específicos de empresas que estão crescendo, que estão reinvestindo e não estão, né, distribuindo muitos dividendos, o ideal é olhar para o earnings yield. Então, faça ali a divisão do lucro por ação e o preço da ação. Nesses casos, indicadores aí acima, né, de 12% a 15%, de modo geral, podem ser grandes oportunidades, mas, novamente, olhando para cada setor, né, vai ter vezes, existem oportunidades, existem casos que podem ser oportunidades earnings yields menores do que esse, e outros que o earnings yield fica até maior, né, e às vezes, eventualmente, até pode não ser uma oportunidade, porque tem que fazer aquele ajuste, né, por evento não recorrente. Saber se o lucro esse que a empresa está apresentando, ele é de fato sustentável, a empresa pode repetir eles, né, ou se realmente foi só um valor ali fora da curva, um ano específico. Aqui um exemplo prático, né, do earnings yield. Imagina uma ação com um lucro por ação de R$ 2, né, e uma cotação de 10. Imagina que essa empresa, por exemplo,
que tem aí nessa conta, né, ela tem um earnings yield de 20, né, 20%, porque ela gerou um lucro de 2 e ela custa 10. Porém, imagine que ela distribua desses R$ 2 apenas 50 centavos, né? Para quanto vai o yield dela? Vai para 5%. Aí a gente vai olhar ali, poxa, o yield dela de 5% é muito baixo. A Selic está 12, 13, 14, quase 14, na verdade, né? Então a pessoa vai olhar ali, poxa, é muito baixo, é ruim. Isso é uma análise muito superficial, né? Porque quando a gente olha para o lucro por ação, esse é todo o lucro, todo o valor que ela criou, né? Os 50 centavos que vai para o nosso bolso, tá? A gente adora, eu gosto muito e priorizo empresas também e fundos imobiliários que botam dinheiro no meu bolso, mas a gente tem que ter em mente que esse dinheiro está ali, ele está sendo criado também. A diferença é que ele não vai para o nosso bolso, ele vai ficar no caixa da empresa, ali no ativo dela, né? Então, olhar só para o dividend yield não é sempre uma boa opção, né? O dividend yield ele é ótimo para olhar para aquelas empresas que são realmente boas pagadoras de dividendos, empresas do setor elétrico, fundos imobiliários também, empresas e ativos que têm, né, essa recorrência aí de distribuir muito. Mas outras empresas, inclusive eu posso citar os bancos, né? Tem muito banco aí que tem um yield que não é tão alto, né? Tem um yield aí de 6, 7, 8%, que é bom, mas também não é nada fora do comum, né? É nada de extraordinário. Mas quando a gente olha para o earnings yield desses ativos, às vezes, né, esses bancos, a gente chega aí a mais de 15, mais de 16, às vezes perto de 20%. Então, tu vai dizer que é um negócio ruim, né? Comprar um banco com um yield de 6, 7, mas na verdade ele está te gerando um retorno ali de 20, né? De 15, de 20. Então, e mais o potencial de crescimento, né? Porque esse valor ali que está retido, ele vai crescer, fazer a cotação também se valorizar ao longo do tempo. Então, a análise mais completa ela tem que ser 360, né? E onde buscar esses indicadores, né? Aqui eu dou um exemplo rápido, né? No Status Invest, acho que é o meu site favorito aqui para analisar. Quem já acompanha aqui minhas lives, né, há mais tempo sabe que eu já trouxe aqui várias vezes o Status Invest para a gente simular, né, para a gente fazer aqui algumas simulações, análises, né, e acompanhar indicadores. Então, o Status Invest que é o meu favorito. Aqui a gente vê um exemplo, tá? Um exemplo hipotético aqui. Hipotético não, porque existe mesmo, mas eu digo é só um exemplo, não é recomendação de nada, do Banco do Brasil, né? Um dividend yield aqui de 9,44, preço-lucro de 4,63, preço sobre valor patrimonial de 0,72, né? E aqui um LPA de 8,22. Olha só que interessante quando a gente faz na prática aqui, né? O PL do Banco do Brasil é 4,63 e o dividend yield é 9,44, tá? E qual é o earnings yield? Não, a gente não vê aqui earnings yield, a gente simplesmente pega esse LPA 8,22, divide aí, divide pelo preço da ação hoje, né? O preço da ação até não coloquei aqui, mas o Banco do Brasil está hoje em R$ 38 mais ou menos. Então a gente chega num earnings yield de 21,63, né? Então o Banco do Brasil ele retorna, né, para cada investidor ali 21,63, né, por cento ao ano com base no seu lucro, que é um retorno extraordinário. E o yield dele está em 9,44, ou seja, o yield está bem inferior, né, a esse earnings yield. Mais uma vez comprovando ali o que a gente falou, que o yield ele acaba não capturando tudo isso, né? Que é sempre bom olhar de forma mais ampla. E então, algumas considerações finais e importantes, né? Indicadores, como o próprio nome mostra, eles apenas indicam, né? Eles servem para auxiliar numa análise, não pode ser usado isoladamente, né? Não recomendo. Precisam ser avaliados no conjunto, né? Dentro de cada contexto. Determinadas situações podem distorcer esses múltiplos, esses indicadores, tais como até a gente já tinha falado, né? Venda de ativos, eventos não recorrentes. Então é importante corrigir essas distorções e avaliar então esses indicadores por dados normalizados, né? Então considerar, por exemplo, média histórica de lucros, média histórica de margens,
ou lucros em momentos que são normais, né, sem grandes eventos atípicos, né, que distorçam a rentabilidade. Importante que o investidor faça essa análise. Perspectivas também para o setor, dados macroeconômicos, de regulação, até questões ali de mudança de gestão de curto prazo, enfim, não são capturados também pelo múltiplo, né, pelos múltiplos indicadores. Por isso é sempre bom, é sempre importante uma análise ampla, né, uma análise de 360 graus aí, para a gente olhar tanto indicadores como a parte qualitativa, né, olhar os indicadores de rentabilidade, olhar aí gestão, também o setor, né, fazer uma análise setorial de regulação e entender mesmo o segmento. Esses indicadores que eu trouxe aqui para vocês, eles mostram de fato que uma empresa está ou não barata, né, como aqui principalmente esses 5, né, que a gente viu aqui, mas existem outros indicadores também, e aqui a gente vê, né, no próprio site do Status Invest, os indicadores de eficiência, os indicadores de rentabilidade, indicadores de crescimento, não são só os indicadores de valuation que o investidor tem que olhar. Tá? Então, indicadores de valuation ele mostra, nos dá uma ideia se a empresa está ou não barata, mas a análise tem que ser mais ampla, tem que considerar também esses outros fatores, né? Inclusive aqui os de endividamento. Beleza?